Bem-vindos ao Vozes que Inspiram, Guia da Mentora Empreendedora. Um programa feito para trazer experiência a todos os empreendedores e entrevistados, pessoas que têm um conhecimento e talento. E o objetivo desse programa é trazer você, tanto que está assistindo em casa, quanto as pessoas também, empreendedores e pessoas especialistas no assunto, para trazer conhecimentos. Lembrando que você pode dar sugestões de programas, perguntas e já me seguir também nas redes sociais. O meu nome é Kathleen Formaio, dentro da rede social. E se você quiser ser entrevistado por mim, vai ser um prazer te receber aqui. E agora eu chamo a Tânia, nós vamos estar apresentando um tema bem importante, né? Que é falar sobre a sexologia. Falar sobre sexo é mais íntimo do que prático. Seja bem-vinda, Tânia. Então, obrigada, Kathleen, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e trazer um assunto tão polêmico, difícil, mas muito necessário para todas as pessoas. Exato. E eu me interesso muito nesse assunto. Eu acho que a gente tem que cada vez mais falar, porque é através dele que vem crianças, que vem filhos, né? Então, o sexo, ele é algo muito importante, né, para casais, para pessoas que também querem se desenvolver pessoalmente. E me conta, Tânia, Isso. por que você se apaixonou por esse conhecimento, por estudar mais sobre a sexologia? Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre tive muita curiosidade sobre não só desse assunto, mas de tantos outros, né? E o que me despertou, na verdade, foi a minha própria história, a minha vida pessoal. Eu sempre achava que eu tinha problemas nos relacionamentos, eu achava que eu era um problema, e isso então me fez buscar conhecimento, porque o conhecimento é tudo na vida de uma pessoa, né? E inclusive na minha. E aí, então, quando eu percebi que, na verdade, o problema é justamente esse, em não se conhecer, em não buscar conhecimento, e falando especificamente da sexualidade, é importante a gente também entender a história da sexualidade, por que a gente sente o que a gente sente, por que a gente funciona desse jeito. E aí, a partir disso, você consegue também melhorar a tua relação com as demais pessoas. E especificamente do nosso assunto aqui, Kathleen, a sexualidade, por que eu falei do conhecimento da história da sexualidade? Porque muito do que a gente traz hoje faz parte da nossa história, de crenças, de tabus, de coisas que já existiam lá na pré-história e que vão sendo transferidas de geração em geração, e isso tudo faz com que a gente então chega definir alguma coisa para sua vida. E foi isso que eu entendi. Consegui entender que para mim ter melhores relacionamentos, e daí eu pensei, então, por que não fazer uma formação específica e também levar para outras pessoas, já que é um assunto tão delicado, né? Há quanto tempo você conheceu e se formou em sexologia? Sim, então, eu faço já é recente, né? Então, é 3 anos que eu tenho estudado e estou já trabalhando isso. Eu comecei só como terapeuta de casais, só que justamente por ser um assunto diferenciado, né? Um assunto específico, exige muito conhecimento. Então, a gente não para de estudar. É sempre, é constante. Estou agora fazendo uma formação de especialista de relacionamentos, né, onde eu vou trabalhar diretamente com casais, que é algo a mais, porque hoje as pessoas, quando procuram esse tipo de ajuda, elas querem uma resposta rápida, elas querem uma solução para aquele problema. E aí, então, como especialista, eu consigo ir direto na raiz do problema. Então, qual foi o momento que você percebeu, né, em específico, em alguma relação que você teve, eu preciso olhar para isso? Teve algum momento específico?
Sim, teve. Na verdade, o último relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento que foi de 7 anos, né? É muito interessante porque a gente terminou apaixonado. Eu digo que existia amor. E ali eu vi o quanto eu precisava mudar depois que teve esse término, então, né? Que eu precisava mudar, eu precisava olhar como pessoa, como profissional, o que, como namorada, como que eu podia mudar isso, né? E foi então que eu resolvi estudar e fazer as coisas diferentes. E como você via a sexualidade antes de você estudar? Bom, então, antes de eu estudar, eu tinha vergonha, eu custava a falar sobre isso, eu tinha muita vergonha, então, por isso que eu digo aqui, falar, né, eu trouxe esse tema de falar sobre sexo é mais íntimo do que foi a prática, porque é justamente na comunicação que se constrói a intimidade dentro de um relacionamento, né? E quando tu me disse antes por que que como eu fui buscar, eu queria moldar o outro do jeito que eu achava que era certo. Eu acreditava em coisas que hoje eu vejo que eram coisas da minha cabeça, daquilo que eu trouxe de crenças, da educação que a gente tem de casa. E então, quando eu fui na prática fazendo essa mudança de comportamento, eu percebi, nossa, quanta coisa a gente faz de errado, achando que está certo, né? Então tanto que a gente vê hoje de a cada 3 casamentos, um se separa logo em seguida. E quais são os desafios que você percebe que as pessoas enfrentam ao falar sobre sexo? Então, os desafios normalmente são em relação a isso que eu falei: vergonha, medo, crença, medo do julgamento, né? Então, elas vão trazendo coisas já de uma experiência de vida que talvez seja lá dos pais e daquilo que se vê hoje com a tecnologia também. As pessoas têm muito acesso à pornografia, isso também é um perigo, é um risco que se tem dentro do relacionamento e acaba atrapalhando a comunicação. Então, quando eu falo de intimidade, as pessoas precisam ter a intimidade, só que às vezes a prática em si nem é tão íntima assim. As pessoas têm esses pré-julgamento, não estou generalizando, né? Mas falando de um modo geral. Então, tem vergonha, medo, e aí às vezes vão ter uma transa no escuro, né? E aí por que que isso acontece? Porque já lá na história antiga, quando entrou o cristianismo, não podia nem tirar roupa, era feito com um pano com um buraco no meio. E isso fez com que essas crenças se estendessem ainda até hoje, né? A gente pode entender que é dali que vem isso, que vai passando de geração em geração. Trouxe, eu quero até falar mais sobre isso, porque é algo que hoje um dos sites mais pesquisados, né, é a pornografia. E você falou que isso prejudica o relacionamento, né? O Prejudica, que sim. traz para o casal essa mini traição, né? Essa oculta traição? Como é que se Sim. vê esse lado? Então, no caso, a pornografia, ela atrapalha quando ela está em excesso, tá? Porque como ela é muito fácil, e aí quando existe isso dentro de uma relação, e às vezes até pessoas solteiras, porque aqui a gente fala, né, não só do casal em si, mas quando tem essa prática muito constante, já tem casos que isso passa a ser um vício. Mas por quê? Porque muitas vezes, por dependência emocional, ou por alguma falta, ou algum vazio existencial que a pessoa tenha na vida, ela vai estar usando isso para preencher uma falta, preencher um vazio. E aí, quando essa pessoa
que tem a prática da pornografia, ela acaba não conseguindo ter um orgasmo, ela não consegue chegar no clímax, se satisfazer sexualmente com um parceiro ou com uma parceira por conta de ficar dependente da pornografia. Uau! E isso acaba quebrando, né, a confiança, além dessa prática, né, do próprio organismo, mas a relação entre o casal, é isso? Isso, né? Então a confiança, o que que é a confiança? A confiança já tem que existir desde o início, né? Eu sempre digo que um casal, se não tem confiança, respeito um pelo outro, não vai construir uma intimidade, não vai conseguir chegar de fato no sexo. Só que hoje isso tudo está muito fácil. É como se diz assim, amor líquido, né? O sexo ficou muito banalizado. Ele é usado para tudo. Então, as mulheres estão querendo buscar o espaço delas, mas algumas também não se valorizam. E o próprio homem também. O fato de ele não se cuidar, não ter um relacionamento íntimo com uma parceira, sabe? É tudo muito fácil. Eu não estou julgando as pessoas, eu acho que cada um faz aquilo que é certo para si, né? Mas falando de relacionamento dentro de uma construção, construir um relacionamento de confiança e respeito exige tempo, exige conversa, exige saber coisas simples um do outro, mas isso só se constrói com o tempo. E muitos casais, inclusive, se conhecem, ficam juntos e daí eles vão ter já o sexo. Vai ser sempre bom, né? Claro, com algumas exceções, mas normalmente é bom. Vai ser gostoso, vai ser prazeroso. E aí aquela química que se constrói não é confiança, não é respeito. É puramente carnal, é prazer, é a troca ali de energia que o casal tem. Se gostaram, vão ficar junto e vão construindo uma vida e a conversa deles vai ser baseada naquilo que eles estão vivendo ali na cama. Aí eles falam de fantasias, tem momentos de loucuras, de êxtase, mas conversar, que eu falo aqui, de ter uma comunicação, quais são os objetivos de vida, quais são as dificuldades que tem, se vão ficar junto, que tipo de relacionamento eles vão ter, se vai ser um relacionamento fixo, só com parceiro, se vai ser um relacionamento aberto, o que eles esperam daquilo ali. Assim se constrói a confiança e o respeito. Esse amor líquido que você falou, é, traduzindo ele para os nossos dias, o que você traria desse amor líquido? Amor líquido é assim, ó. Hoje eu gosto da pessoa, aí eu fico com ela, só que eu fico uma ou duas vezes, mas aí tem X coisas na pessoa que eu não gosto, já vou trocar, né? E a gente tem aqui os aplicativos de relacionamento, então assim, eu não tô discriminando, né, dizendo que é ruim, tanto que eu também uso, que hoje estou solteira, então eu uso, não tenho nada contra, mas é muito fácil. Passa o próximo. Isso é amor líquido. Tu não, na verdade, não chega a amar de fato alguém, porque não é aquilo que tu espera da pessoa. Vamos pro próximo, vamos para a próxima. É muito fácil nesse sentido. E eu venho passando minhas próprias experiências, né? Hoje eu estou no relacionamento, então, de fato, isso de não estar no relacionamento líquido é uma escolha, né? A gente estar com uma pessoa é uma escolha. E a próxima Exato. pergunta, né? Qual que é a diferença entre a comunicação sexual e simplesmente relações sexuais? Tá. A diferença disso está assim, ó. Esse exemplo que eu dei agora, por exemplo. Tu sai com uma pessoa e já tem sexo no primeiro encontro, por exemplo. Tu não sabe o que a pessoa gosta, tu não sabe como ela gosta, quais as fantasias e se ela tem.
Então, falar sobre sexo é também falar isso. Como gosta, se tu gosta de um jeito mais carinhoso. Não sei se você já ouviu falar das linguagens do amor, existe também a linguagem sexual, que são tipos de características de cada pessoa, onde ela vai ter essa forma de fazer o amor, de ter o sexo em si. Ficou claro? Ficou. É importante, eu vejo que a intimidade é isso, né? Você se abrir para a pessoa, né? E Isso. primeiramente conversar. A comunicação eu vejo que é o pilar um dos mais importantes dentro de uma relação, né? E tem que ser algo natural, né? Sim. Como a falta de comunicação sobre o sexo pode afetar negativamente um relacionamento? Bom, então, Ali, quando não existe essa comunicação clara e objetiva dentro do casal, tá? Pode acontecer várias coisas. A inversão de papéis, né? O homem fazendo o papel da mulher e a mulher o papel do homem, trocando energia, a mulher querendo mudar o marido reclamando da esposa. Tô falando aqui de um casal casado, mas isso também serve para namorado, de ter problemas financeiros, inclusive, né? Então, assim, às vezes fica constrangido em falar, eu tô no início do relacionamento já se começa a construir isso. Se no início você esconde ou bota para debaixo do tapete alguma coisa que é importante, que se vocês têm a já tem a visão de que vocês vão construir uma vida de casal, uma vida conjugal, precisa falar dos problemas financeiros, problemas de saúde, precisa falar da família, como é, o que gosta, porém deixar claro que uma relação de casal, a família é o casal, com os seus filhos pequenos até que eles já tenham idade suficiente de ir para a vida, né? Então, a família é o marido, é a mulher, é o homem, é a mulher. Essa é a família. Família de origem, pai e mãe, não entra junto nesse núcleo. E muitas vezes os problemas de comunicação envolve também a família de origem, que a mãe que diz que o filho tem que fazer isso, o pai diz que tem que fazer aquilo, acaba trazendo todos os problemas para dentro daquele relacionamento e isso afeta negativamente também. Importante esse assunto. E quais são os benefícios, então, de falar abertamente sobre os desejos sexuais e fantasias? Então, primeiro a questão do autoconhecimento, né? Isso vai trazer para o casal um conhecer melhor o outro, eles vão ter um relacionamento mais duradouro, vão trabalhar melhor, porque quando a gente fala de sexualidade, a energia sexual ela influencia na vida financeira do casal, porque uma pessoa que está bem, que ela tem a energia dela, eles vão sonhar, eles vão fazer planos para a vida e isso faz com que o relacionamento dure muito mais tempo também, né? Sem contar que de tudo que eles forem fazer juntos, eles vão respeitar também a individualidade de cada um. Interessante. São coisas que não tem como negar, né? Não tem como Não, negar, faz parte da vida. E essa sim. conexão entre estar bem, né, na relação sexual e com o dinheiro, como que isso se liga? Então, né, quando. Porque isso já vem também de conhecer a história, né? Porque uma pessoa. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, ó, eu falo muito isso, a energia sexual é a energia de vida, é a energia que te motiva para a vida. A gente às vezes brinca, né? É comum as pessoas falarem, ih, essa aí tá de mau humor, não ganhou hoje, né? Já deve ter escutado isso. Isso acaba se tornando uma crença, mas por que isso não acontece? Então, assim, se você tá com uma vida sexual satisfatória, se você sente prazer, você vai estar feliz, você vai sonhar, você vai se sentir
confortável de falar sobre seus medos, sobre suas falhas, suas vulnerabilidades com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, se tu consegue falar abertamente, você tem uma vida sexual mais plena, você trabalha melhor, consequentemente ganha mais dinheiro. Muito interessante. E como que hoje você auxilia casais a conversar, né, sobre a sexualidade? Como que é o seu trabalho com os casais? Então, eu hoje trabalho, eu atendo de forma online e também presencial, né? Mas o meu trabalho é trazer respostas e soluções rápidas para os clientes, para que eles entendam, a gente vai junto descobrir a origem do problema. Eles vão me trazer uma queixa, daí as queixas são N, né? Desde problemas de disfunção sexual, rotina, estresse, depressão, mas às vezes eles chegam me dizendo isso, mas não é isso. Então, o meu papel como especialista, como terapeuta de casal e sexólogo, é descobrir a origem do problema e trazer uma resposta rápida. E aí eu tenho meus métodos, né? Que eu tenho um método específico, que é o método que eu criei, junto com ferramentas específicas que a gente vai, através de conversa, de diálogo ali, em 3 ou 4 encontros, às vezes a pessoa já tem a resposta daquilo que ela procura. E também é importante falar que fazer uma consulta com uma sexóloga, ou com uma terapeuta, ou com uma especialista de relacionamento não pode ser vai buscar pensando que isso vai ser a mágica da tua vida, né? Ou ir buscar quando já não tem mais o que fazer. A pessoa diz, já fez de tudo, não sei mais o que fazer. Já fez de tudo, não sabe mais, eu não vou fazer o milagre. Então, o meu trabalho é educar, ensinar, mostrar a direção, trazer respostas, mostrar caminhos, mas quem vai decidir são as pessoas que estão ali, são o casal, ou ele ou ela, né? Eu atendo às vezes também individual, mas é nesse sentido, mostrando que tem sim a possibilidade de se entenderem, de se tornarem íntimos, porque quando a gente fala ali, falar de sexo é difícil e mais difícil do que a prática, porque é íntimo isso. E muitas vezes a vergonha impede. Então, dentro do atendimento, eu também consigo mostrar que falar de sexualidade também é amar, também é ter intimidade, sem ter o sexo em si. Uma coisa que eu vou trazer que é interessante, e eu acredito que se tiver aqui alguém que ouvir essa entrevista com a gente aí, Kathleen, é que eu tenho casos de mulheres casadas com filhos e nunca tiveram orgasmo. Como que ela vai ter uma intimidade? Se ela não tem um orgasmo, como que ela vai falar de sexo com o seu esposo? E isso é comum. E triste também. Né? Infelizmente. E qual a Infelizmente. experiência que você percebeu de algum atendimento, de algum casal, que você percebeu essa melhora? Então, tive assim, teria vários que eu poderia dizer, né? Mas como a gente fala de intimidade, que a gente fala de sexualidade, e trazendo de novo que é do casal, eles vão dividir isso. O que me chamou a atenção, assim, foi numa palestra, um casal que eu falei, né? Isso que eu disse antes, da energia sexual estar ligada com o financeiro. Eu falei isso numa palestra e eu acho que umas 2 ou 3 semanas depois ela me chamou no WhatsApp, feliz da vida, e disse assim: desde que nós escutamos você falar isso, nós mudamos a nossa frequência, né? Melhorou a relação sexual
Então, o casal precisa ter um tempo para ele e ela não tinha, então eles passaram a ter tempo para o casal e, consequentemente, melhorou os negócios. Eles trabalhavam juntos, né? São sócios numa empresa e melhorou nessa questão. E, como eu disse, né? É treino, precisa aprender. Então, o meu papel é ensinar. E as pessoas têm que estarem dispostas a fazer os 50% delas e aprender como ela funciona, como o outro funciona, para daí sim ter o equilíbrio da relação. Pontos melhores, né? E é muito Não sobre isso. escutei que tu falou. E como os dois podem melhorar juntos, né? Isso Através dessa melhora de cada um. E é muito exato, sobre isso. Tudo muda quando alguma coisa muda. Então, às vezes, é um exatamente, ajuste ali, uma posição, um jeito de falar, de ver, que já vai trazendo claro, essa harmonia. e quando a gente fala de comunicação, Kathleen, por exemplo, coisas comuns, tá? Do dia a dia, um exemplo assim, o casal tá lá, o marido tá perto da cozinha com o celular e a esposa no sofá fazendo uma leitura e tal. Ela tá, ai, amor, traz um copo de água para mim. Ele escutou, ele vai levar, só que ele não olhou para ela, não fez gesto nenhum e ela entende que o silêncio dele é um não. Ela já fica chateada, porque talvez ela já está acumulando coisas de outras situações, né? Pode até ser de coisas externas que não tem nada a ver com o relacionamento em si, mas ela já fica alterada e diz assim: mas que saco, não dá para pedir nada, que tu nunca faz o que eu quero. Então não é sobre ele. Ele escutou e vai levar, só que ele também não deu um retorno para ela. Ali já tem um motivo de briga, de conflito e é comunicação. Mas São se ela sinais. tiver, exato, se ela tivesse esperado um pouco e ou ele te dito assim, já vou, eu só vou concluir aqui, já vou. Então assim, são coisas que precisam ser combinadas entre o casal e que são simples e que não, às vezes, por ser tão simples, não tem, não se dá a devida importância. Quais são os sinais de um casal que tem uma comunicação sobre o sexo saudável? Família feliz, né? Os filhos, quando tem filhos, do comportamento dos filhos, o desempenho deles, inclusive na escola, se reflete muito do que tu vê ali. E como eu disse, né? O casal prospera, faz planos, eles têm um tempo para si, se valorizam, elogiam um ao outro, consegue cada um respeitar a individualidade um do outro. É aquele casal que se olha e já sabe o que tá falando sem precisar falar, né? Então, tem vários sinais, saem juntos, se divertem juntos. Então, como apoiar casais a estabelecer limites claros para fortalecer? Então, muito importante entender o tipo do vínculo que existe dentro desse relacionamento. O que é um vínculo? Qual é o vínculo conjugal? Existe vínculo amoroso, existe o vínculo compensatório e o vínculo por conveniência. São a forma como o casal vai se relacionar. O vínculo amoroso, por exemplo, é aquele casal que se conhece e se ama e decide estar junto por eles, onde eles vão. Normalmente, esse é o tipo de relacionamento saudável que a gente fala, né? Eles vão conseguir conversar com clareza, vão ter objetivos, vão fazer planos junto. Cada um tem o seu plano e cada um ajuda que o outro também consiga atingir os seus objetivos de vida. Num relacionamento onde o vínculo de conveniência existe, está conveniente estar com aquela pessoa, com aquele homem ou com aquela mulher, porque talvez eles tenham, foi criada uma conveniência, eu preciso
porque ele me mantém ou que ela está ganhando bem e eu preciso da ajuda do salário dela para fazer meus planos darem certo, ou porque tem algum vínculo de conveniência, porque é algum desejo de família, e aí vai. Esse tipo de vínculo não vai ter uma conversa aberta, não vai ter uma conversa franca, né? E o vínculo de compensatório é aquele vínculo que normalmente tem uma dependência emocional familiar, onde depende de tudo para o outro. E aí também é mais difícil de ter a conversa. E então, entendendo o tipo de vínculo, tu consegue ter ou não uma conversa mais clara e objetiva. E quais são as dicas para estar melhorando, então, esse relacionamento e a sexualidade dentro do relacionamento? Então, se conhecer, né? Olhar, ter conversas claras, às vezes com atividades de sair, fazer alguma coisa diferente, procurar ajuda de um especialista quando percebe que tem um problema ou que está prestes a ter um problema, não deixar aquele problema se acumular. Eu tenho também um e-book onde eu tenho 69 ideias para sair da rotina e ali são 69 ideias diferentes que o casal pode usar, né? São várias, assim, que realmente faz a diferença. Mas dar elogio, a mulher valorizar o homem, né? Quer dizer, o homem valorizar a mulher incentivar o homem, cuidar dos filhos e ter esse padrão de comportamento, né? Jogar limpo, perceber as suas dores, perceber quando erra, saber pedir perdão também é muito importante. É isso aí. E como que você percebe no início, né? Qual que é a necessidade das mulheres dentro de um ato sexual, de uma relação íntima e de um homem? Porque às vezes as mulheres pensam, eu já caí muito nesse lugar, de achar que o homem pensa igual a gente, que faz igual, mas é diferente os mecanismos, né? Os Sim. próprios hormônios. Uhum. Tem diferença, sim, né? Primeiro porque assim, ó, quando a gente fala em desejo, por exemplo, o desejo sexual na mulher e no homem é muito diferente. Para a mulher ficar excitada, né? Ela precisa de muito mais tempo. E o que, que é excitação? É para que ela atinja um momento ideal, que ela tenha lubrificação e o homem vai ter ereção. Então, nesse sentido, precisa de preliminares. Então, por isso que é importante ter as preliminares, para que isso aconteça de forma prazerosa. Quando eu falo da comunicação, tu vai falar com a pessoa, falar sobre sexo, falar sobre assuntos eróticos. Então, eu falei antes da pornografia, usar a pornografia de uma forma saudável, ver um filme junto, ler um conto erótico juntos, isso tudo vai fazer parte da sexualidade do casal. Faz parte da excitação, é uma forma de eles usarem a excitação. E, claro, muitas outras ferramentas, né? Cada um vai saber os seus limites. É muito íntimo de cada casal isso, né? Sobre a masturbação de cada um, você acha saudável a mulher ter masturbação, o marido ou namorado ter masturbação? Sim, a minha resposta pessoal vou te dar, tá? Acho sim saudável, importante para se conhecer. Se eu não me toco, se eu não sei aonde são os lugares onde eu tenho mais prazer, como que eu vou dizer para o meu parceiro que eu gosto de ser tocada ali? Mas entender de forma saudável, a fim de conhecer o corpo, de saber como que eu sou, como que eu funciono e poder dizer isso para o meu parceiro e assim ele também, né? Mas existem situações aonde a masturbação passa a ser a única forma de atingir o orgasmo. Aí já passa a ser um problema, né? Talvez até de uma disfunção sexual. Então a gente
num atendimento a gente tem que identificar se a masturbação já é um problema ou se ela é ali como autoconhecimento mesmo. Mas eu incentivo, sim, que se tenha para o autoconhecimento. E para casais que estão há tempos, né, anos juntos, para estar ativando esse fogo, né, esse desejo, quais que seriam os caminhos ou práticas para eles se reconquistar e não deixar que vire somente amizade ou colega de cama? Sim, então, primeiro assim, ó, eu sempre gosto de dar um exemplo quando o casal se conhece. Quando eles se conheceram, aí eu volto a repetir também a questão do vínculo. Qual foi o motivo? O que aproximou esse casal? Quando eles se conheceram, como era? Por que eles ficaram juntos tanto tempo? E identificando isso, a gente consegue então também dar dicas mais fáceis, porque existe um monte de dicas. Mas assim, a minha intenção não é dar dicas, porque dicas vocês não precisam ir num especialista. Vocês procuram na internet que tem um monte. A minha função é identificar realmente o que conectou esse casal. E aí fazer um trabalho personalizado pro casal. Eu não posso sair dando dicas, né, aleatórias, porque talvez o que serve para mim não vai servir para ti, não vai servir para aquele outro casal, para aquele outro, para o teu colega, enfim, né? Então a gente vê ali, mas o que eu digo que é geral, lembrar dos momentos íntimos do início do relacionamento, olhar fotos juntos, recordar momentos bons, não guardar mágoa, não dormir brigado, dar beijo, beijo na boca, beijo de língua, de manhã quando acorda, elogiar um ao outro, conversar, manter hábitos saudáveis, de ter de repente as refeições junto, o casal tomar banho junto. Claro, isso eu tô falando assim de forma geral, mas cada casal tem as suas particularidades, o seu jeito de lidar com a situação, o seu jeito de se conectar com a intimidade no relacionamento, né? Qual seria Não, para quem está começando, qual que seria o princípio para se levar a uma relação saudável, né? Porque tem o início e tem os que estão aí há anos, né? Que já se sim, conhecem. Apesar de que tem casais que também vivem há anos, mas não se conhecem, né? Então é é muito. verdade. É por isso que fala, com isso que tu disse, né? É por isso que às vezes só conhece quando se separa. Mas assim, a comunicação, conversar, ter diálogos. E aí, muito o que acontece é a pessoa estar. Eu estou ouvindo eu falar, está Uhum. dando retorno para mim. Muito da comunicação que eu falo, assim, o casal se conhece, eles estão juntos, mas não sabe o time que gosta, não sabe a cor preferida, coisas simples que eles podem, se eles não sabem como começar a ter um assunto assim, faz um quiz, busca uma ajuda com uma revistinha, tem tantos, né? De fazer uma brincadeira ou fazer um desenho e uma carta para cada um, com cada um dizendo que gosta de fazer, porque isso ajuda a fluir, deixar fluir a conversa de uma forma natural, né? Que eu sempre digo assim, tu vai estar no início de um relacionamento, no início é sempre bom. E outra coisa que é muito importante, ter sempre curiosidade sobre a outra pessoa, querer saber mais, admirar ela pelo que ela faz. Que uma coisa que eu percebo que acontece, e aí antes a gente falou também de aplicativos de relacionamento e eu vou contar uma história pessoal. Conhece uma pessoa, tá ali conversando com ela, é uma forma de conhecer. Quando vai para o encontro presencial, aí
a pessoa vê, aí tu vai já saber nos 3 primeiros segundos, tu já vai saber se é ou não aquilo que tu imaginava que era. Porque se cria uma expectativa. E aí, passou esses segundos, tu vai para os próximos 15 segundos, que é aonde você vai sentir se tem ou não tem química, se tem ou não tem afinidade. E ali tu já tem que aprender a dizer não. E muitas vezes tu não sente essa química, tu não sente essa sinergia, tu não sente essa troca, mas por carência ou por dependência emocional tu acaba continuando naquilo ali, continua, vai adiante, vai indo e vão ficando. Não foi bom desde o início e não conseguiu se desvincular. Isso é muito ruim. Muito obrigada pela sua participação, Tânia. Achei Eu que incrível agradeço. tudo que você trouxe. De fato, desejo muito sucesso na sua carreira e que, de fato, seu trabalho possa alcançar muito casais. Depois eu vou deixar ali o e-book da Tânia dentro do grupo, Vozes que Inspiram. E assim, vão divulgando. Se você gostou desse tema, divulgue para sua amiga que é casada, para suas amigas solteiras e para os seus amigos também. Esse assunto ele tem que ser compartilhado, até para melhorar as relações e sair dos amores líquidos. Amar é bom demais, ainda mais quando a gente se entrega e, de fato, que há essa intimidade, né? Que tem essa intimidade. Aí o relacionamento fica muito mais profundo, muito mais sincero. Perfeito. Falar, né? Falar abertamente. Eu digo, sempre digo, né? Comunicação, ela é a solução e é um problema. O excesso, às vezes falta e às vezes tem de excesso também. E é isso, a gente está aqui para ser feliz, para se amar, para viver a nossa sexualidade de forma plena. A Vozes que Eu que Inspiram agradeço. sempre vai ser bem-vinda e desejo, e assim, que a gente possa se encontrar aqui ou em outros lugares, tomar um café e falar mais sobre sexualidade. Bora lá. E você que está em casa, que está assistindo, observa o que incomodou, o que gerou em você, onde pode haver melhoria. De fato, esse programa aqui é para te desenvolver também. Eu aprendo muito com cada participante, cada mulher que é entrevistada aqui. E cada programa vai ser um tema diferente, convidando pessoas que são especialistas em cada área que atua. Se você é um especialista e gostaria de ser entrevistado por mim aqui no meu programa, é só me chamar pelo link e compartilhar. Desejo que você tenha uma excelente noite e a gente se vê na próxima quarta.